Olá, olá, olá pessoal. Continuando a nossa série Amar a Deus. Hoje a gente já vai falar sobre um outro mandamento, que é o que diz: não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá como inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Para essa situação, a gente vai refletir em alguns exemplos bem práticos na Bíblia. Primeira situação para entender o quão, o quão santo, o quão sagrado é o nome de Deus, que no primeiro encontro de Deus com Moisés, que a sarça estava pegando fogo e Moisés se admirou com aquilo da sarça pegando fogo não se consumir. Pra você ver quão poderoso é Deus, né? Fazer uma planta que é facilmente consumida pelo fogo e não se consumir. E então Moisés ouviu uma voz que disse a ele: tire as sandálias, porque você está em terreno santo, ou seja, a presença do Senhor. A questão aqui não era literalmente ele estar com sandálias. A questão maior aqui é para a gente compreender que a gente não deve usar máscaras diante de Deus, sabe? Porque Ele conhece todas as coisas, Ele sonda o nosso coração. E não adianta a gente assumir uma aparência diante de Deus que a Ele a gente não consegue enganar. Esse é o ensinamento que fica aqui para mim dessa situação, quando Deus fala para Moisés: olha, tira aí suas sandálias porque você está em território santo, sabe? Ou seja, não adianta você esconder o que tem no seu coração, Moisés, que eu já conheço tudo. Mas lá na frente, daí Moisés descobriu que, apesar de tudo isso, Deus queria usar a vida dele para libertar o povo do Egito. Numa outra situação, que Jacó estava fugindo e um homem se pôs a lutar com ele, ele pergunta ao homem: quem é você, como você se chama? E aquele homem, que a Bíblia chama de o anjo do Senhor, responde para ele: por que você quer saber meu nome? É como se estivesse fazendo Jacó lembrar do que ele tinha feito com o próprio irmão, que ele mentiu o nome dele para o pai para receber a bênção no lugar do irmão. E mesmo assim, Deus transformou a vida dele e a partir dele continuou a promessa que Deus tinha feito a Abraão, sabe? Mas outra lição novamente que fica aqui: não tem a ver com a gente, sabe? Sempre tem a ver com Deus, com o nome de Deus, porque, sabe, muitas vezes do que adianta a gente assumir uma postura falando sobre Deus, declarando o nome de Jesus, e muitas vezes aquilo realmente não nasceu no nosso coração. E é o que eu aprendo nessa situação do encontro de Deus com Jacó. Ou seja, Deus fala para ele: peraí, você quer saber quem sou eu? Mas você mentiu sobre quem é você. Eu te conheço, eu te formei, rapaz. Era como se Deus estivesse falando isso para Jacó. Sabe? E numa outra situação agora, lá no Novo Testamento, Jesus curava, libertava as pessoas de demônios e de enfermidades. E os fariseus declararam assim: é no nome de Belzebu, ou seja, o rei dos demônios, que ele faz isso. Aí Jesus dá uma explicação bastante consistente, como todas, né? É difícil escolher a mais importante explicação de Jesus, mas porque tudo que ele deixou, ele sempre deixou para confirmar o que já estava escrito, porque ele é a própria confirmação das escrituras, né, do que muitos profetas escreveram sobre ele, e ele é a confirmação de tudo isso. Ou seja, ele é a confirmação que
o Senhor zela pelo próprio nome, que o Senhor é, age por honra ao próprio nome, sabe? Na nossa compreensão humana é muito complicado nos permitirmos, né, abrirmos nosso coração realmente para compreender esse ponto. Mas veja só o ponto que os fariseus chegaram, isso porque eles se consideravam os religiosos, os cumpridores das leis de Deus, os cumpridores dos mandamentos de Deus. E a lição que fica aqui para mim é a seguinte: é muito complicado a gente atribuir certas coisas ao nome de Deus que jamais estiveram conectadas a Ele, que jamais estiveram apontando para Ele, apontando para o agir dele, sabe? E Jesus explica que esse tipo de coisa, isso é uma blasfêmia. Atribuir o agir de Deus à ação de Satanás, isso é blasfêmia contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo, ou seja, um exemplo nítido de tomar o nome de Deus em vão, na prática. E é muito complicado, porque muitas vezes a gente está cercado de tantas informações nos nossos dias, de tanta falta de entendimento, de discernimento, que a gente começa a ver certas pessoas fazer certas coisas em nome de Deus, e Deus nunca colocou o nome no fogo sobre isso, digamos assim, sabe? É muito complicado, a gente precisa ficar muito atento sobre isso. Quando a gente atribui coisas erradas ao nome de Deus, porque uma coisa é a gente nunca deixar de ser pecador enquanto a gente estiver aqui nessa terra, mas quando a gente compreende racionalmente, tem realmente o entendimento do que Jesus realmente fez por nós naquela cruz, que não foi só nos livrar do pecado. Todos os pecados foram imputados sobre ele. Ele nos justificou diante de Deus. Mas vai além disso, sabe? Vai além de só ter tomado os pecados em cima dele. Isso é uma parte muito, muito, muito importante. Mas a parte essencial é que a atitude de Jesus ter se entregado naquela cruz, ele nos livra da ira de Deus, sabe? E coisas que inflamam a ira de Deus é isso, é usar o nome dele em vão. Não é simplesmente alguém vir te contar uma notícia e você fala assim, ai meu Deus do céu. Isso vai depender da intenção do seu coração, mas não é um simples fator de que se alguém te contou uma notícia e você falou, ai meu Deus do céu. Não é só isso que é tomar o nome de Deus em vão. Mas, por exemplo, se uma pessoa for assaltar alguém, sabe, e falar assim, olha, em nome de Jesus isso é um assalto, isso é uma blasfêmia, isso é tomar o nome de Deus em vão, porque Deus abomina esse tipo de coisa, entendeu? Para ficar bem claro mesmo, num exemplo totalmente distante de Deus, sabe? Pessoas defenderem certas coisas que a palavra de Deus abomina, como não adianta, né? Não adianta esconder, entendeu? São assuntos delicados, mas assuntos como o aborto, por exemplo, Deus abomina isso, porque é um assassinato também, sabe? Mas hoje em dia se torna ofensa falar nesse tipo de coisa, mas não se preocupa se isso está ofendendo a Deus, se está ofendendo o nome de Deus, sabe? Se a sua preocupação você disse aí que nós somos pecadores, então como é que faz? Sabe, o pecado toma conta de nós, ele nos desperta. As situações ruins, as situações más nos despertam para o pecado, mas como eu disse, quando a gente realmente compreendeu a salvação de Deus
por meio de Cristo, a gente é transformado dia a dia. A gente vai pecar, não vai adiantar, a gente vai pecar. Mesmo andando com Deus, mesmo tendo compreendido o que Jesus fez por nós, a gente vai pecar. E a Bíblia diz que se a gente fala que não peca, é mentira. A gente está tornando Deus um mentiroso. Está tornando o que Cristo fez por nós mentira. Porque a gente sempre vai pecar, seja lá a forma que for. Sabe, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, muito pelo contrário. É só um alerta para te mostrar que, mesmo que a gente peque, não é um motivo para a gente tomar o nome de Deus em vão. O problema é quando as pessoas sabem que estão afrontando a Deus, sabem que estão tomando o nome dele em vão, como essa situação de aborto, de falar que, mas Deus não quer que alguém tenha um filho fruto de algum tipo de situação. Sabe, se é ele que controla tudo, é ele que colocou cada coisa do universo no lugar, é ele que fere, é ele que cura, é ele que dá a vida, é ele que tira. Que poder a gente tem aqui? Sabe, muitas vezes a gente tá na síndrome da Torre de Babel, a gente quer fazer o nosso nome conhecido, mas não se preocupa nas ofensas que a gente tá promovendo sobre o nome de Deus. E a parte que o versículo diz sobre que Deus não deixará inocente, não é algo para agir aqui com chantagem, com medo, mas realmente eu tomo para mim, para o meu coração, como um alerta, sabe? Como um alerta do quão sagrado é o nome de Deus, do quão essencial em nossas vidas é para a gente realmente ter esse entendimento em nossos corações. Eu sei que foi um assunto também muito delicado, mas pare e pense, quem hoje em dia, que falando sobre Deus, não é porque sou eu não, mas muitas pessoas que se dizem pessoas de Deus, muitas vezes hoje em dia não estão falando sobre a essência de tudo, sobre a importância dos mandamentos, a importância da santidade, e isso é muito complicado quando a gente passa a tratar o evangelho como um negócio, a gente passa a tratar com um discurso, não, isso é só uma estratégia para alcançar pessoas. Temos que tomar muito cuidado se essa estratégia não está sendo uma estratégia que está tomando o nome de Deus em vão também. Bom, fica ligado, compartilha